Olá! Hoje vamos mergulhar numa mudança que está a acontecer debaixo dos nossos narizes, uma transformação fundamental na forma como a informação é encontrada online. Estamos a sair do mundo que todos conhecemos, o da otimização para motores de busca, o SEO, para entrar num território completamente novo. E para começar, uma pergunta direta. Pensem só nisto. Todo o esforço, todo o conteúdo, toda a visibilidade construída ao longo de anos simplesmente desaparece, de um dia para o outro. Parece um pesadelo, não é? Pois bem, é exatamente isso que está em jogo com as novas tecnologias de busca. E o mais assustador é que isto não é uma conversa para o futuro, não é nenhuma teoria da conspiração, é uma realidade que já está a acontecer, agora mesmo. E a força por trás disto tudo é a ascensão da inteligência artificial generativa que está literalmente a reescrever as regras do jogo em tempo real. E esta imagem aqui, ela ilustra a mudança de forma perfeita. À esquerda, o mundo que conhecemos e amamos, uma lista de 10 links azuis, um jogo sobre quem fica no topo. À direita, o novo mundo, uma resposta única, direta, sintetizada por uma IA, que simplesmente cita as suas fontes. A mudança é profunda. Deixamos de ser uma opção numa lista para nos tornarmos, com sorte, uma fonte numa resposta definitiva. Ok, perante esta nova realidade, o manual antigo já não serve. Precisamos de um novo conjunto de regras. Então vamos deixar o problema para trás e focarmos-nos na solução. O novo paradigma que vai ditar a visibilidade neste admirável mundo novo dominado pela IA. E o novo termo na praça é GEO, ou Otimização para Motores Generativos. A grande sacada é esta. O objetivo já não é apenas subir no ranking. O objetivo é garantir que o nosso conteúdo seja tão claro, tão bem estruturado e tão confiável que as IAs o escolham para construir as suas respostas. E, crucialmente, que nos deem o crédito, que nos citem como a fonte. E esta tabela, olhem, resume tudo na perfeição. No mundo do SEO, a nossa vida girava em torno de classificação, palavra-chave e links. No mundo do GEO, o jogo é outro. Em vez de classificação, queremos a citação. Em vez de apenas caçar a palavra-chave, precisamos de criar conteúdo que permita à IA raciocinar. E em vez de só acumular links, temos que construir uma autoridade real, um conhecimento profundo que a IA reconheça e confie. Certo. Mas como é que isto se aplica na prática? Vamos ver a primeira estratégia, que se foca no conteúdo em si e vem de um caso de estudo fascinante, o do gigante Pinterest. E esta frase aqui diz tudo. A grande virada de chave do Pinterest foi esta. Em vez de apenas descrever uma imagem, tipo mulher com vestido verde, eles começaram a otimizar para a intenção por trás da busca, como ideias de looks para uma festa de verão. Eles não descrevem o que está na foto, eles respondem à necessidade de quem procura. E o mecanismo deles é simplesmente genial. Este diagrama mostra como eles usam IA para agrupar pins individuais, as imagens, em páginas de coleção super ricas em contexto e tema. E são estas páginas, não as imagens soltas, que se tornam as fontes de autoridade que as IAs generativas adoram usar e, claro, citar. E o resultado desta aposta? Será que funcionou? Bem, um aumento de 20% no tráfego orgânico. 20%! Este número é a prova viva de que adaptar o conteúdo para ser digerido por uma IA não é um exercício académico. Tem um impacto real e muito significativo no negócio. Muito bem, vimos a parte do conteúdo. Agora vamos para a segunda solução, que tem menos a ver com o que se diz e mais a ver com como a informação está organizada. Trata-se de tornar a arquitetura de um site, a sua estrutura, inteligente. E aqui a diferença é da noite para o dia. À esquerda, uma página web normal, feita para nós, humanos. À direita, uma página de entidade melhorada. Reparem como à direita não é só texto. Estão ali listados os conceitos-chave, as entidades e as relações entre elas. É uma página desenhada não apenas para ser lida, mas para ser compreendida por uma máquina. E aqui está o pulo do gato. Antigamente podíamos esconder dados estruturados no código só para os motores de busca verem. Agora, não. Para que os agentes de IA consigam raciocinar, essa estrutura, essas conexões têm que estar à vista de todos. A IA precisa de um mapa claro para poder navegar no nosso conteúdo.
E o mais fascinante é que dá para medir o impacto disto. Olhem só para este gráfico. Começamos com uma página normal, com a pontuação de precisão de 3,62. Só por usar um agente IA mais inteligente para ler a página, já sobe para 4,40. Mas o grande salto acontece quando combinamos esse agente com a página estruturada. A precisão dispara para 4,70. Uma camada constrói-se sobre a outra. E o número final que resume tudo isto, uma melhoria de quase 30% na precisão das respostas da IA. Isto demonstra, sem sombra de dúvida, que investir na estrutura do nosso site para que as máquinas o entendam traz resultados espetaculares. Então, quando juntamos estas duas peças do quebra-cabeças, conteúdo rico e estrutura inteligente, começamos a ter uma visão clara do futuro. E não é só uma pequena atualização, é uma era completamente nova. Bem-vindos ao que podemos chamar de SEO 3.0. Então, qual é a grande lição? O futuro de ser encontrado online não é uma escolha entre ter bom conteúdo ou uma boa estrutura. É sobre a fusão dos dois. O caso do Pinterest ensina-nos sobre a riqueza semântica, sobre focar na intenção. E o caso da web pronta para agentes ensina-nos sobre a inteligência estrutural, sobre dar à IA o contexto de que ela precisa. E se olharmos para a história, a mudança fica ainda mais clara. O SEO 1.0, lá nos anos 2000, era sobre classificar documentos. O SEO 2.0, na década de 2010, trouxe os dados estruturados para ajudar as máquinas a entender coisas. Agora, o SEO 3.0 inaugura a web do raciocínio, uma web onde as IAs não apenas encontram, mas compreendem, sintetizam e agem com base na informação. E claro, se as regras do jogo mudaram, a forma de marcar pontos também tem que mudar. Já não basta perguntar, estou no topo do ranking? As perguntas agora são outras. O nosso conteúdo está a ser citado? A IA consegue raciocinar corretamente com base no que publicamos? E o nível mais avançado? Um agente de IA consegue executar tarefas usando a nossa informação? E terminamos com esta reflexão, que é talvez a mais importante de todas. Durante 20 anos, construímos a web para ser encontrada. O grande desafio para a próxima década é reconstruí-la para ser compreendida. E a resposta a esta pergunta vai determinar quem prospera e quem se torna invisível nesta nova era da busca.